Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 4 de abril. O Supremo Tribunal Federal decide manter a prerrogativa de foro para deputado e senador que responda a inquérito ou ação penal na Corte por suposto delito em razão do cargo e é eleito para outra casa legislativa. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. STF começa a julgar ação que contesta a validade de passagens de ônibus por 1 ano. Justiça do Rio de Janeiro decide que condenada pelo assassinato do marido ganhador da Mega Sena é indigna de receber a herança. E ainda, Justiça Federal nega pedido de advogado que queria exercer a profissão sem vínculo com a OAB. O Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que deputados e senadores que respondam a inquérito ou ação penal na Corte mantêm a prerrogativa de foro em casos de mandato cruzado, que é quando o parlamentar responde por um suposto delito em razão do cargo que ocupa e, durante a tramitação do processo, é eleito para outra casa legislativa. O tribunal determinou ainda que a prerrogativa de foro somente se mantém se não houver interrupção no mandato parlamentar. Havendo interrupção ou término do mandato sem que o investigado ou acusado tenha sido novamente eleito para deputado federal ou senador exclusivamente, a competência para julgar deixa ser do Supremo. No plenário virtual, o Supremo começou a julgar a ação que contesta a validade de passagens de ônibus por 1 ano. O prazo para encerrar o julgamento é dia 8 de abril. A ação foi proposta pela Confederação Nacional do Transporte, questionando o artigo 1º da Lei Federal 11.975 de 2009. O dispositivo estabelece que os bilhetes de passagens adquiridos no transporte coletivo rodoviário de passageiros intermunicipal, interestadual e internacional terão validade de 1 ano a partir de sua emissão, independentemente de estarem com data e horários marcados. A entidade argumenta que a lei deve ser considerada inconstitucional por ter incluído a palavra intermunicipal no texto, já que a competência para legislar sobre o transporte nos municípios é dos estados e não da União. De acordo com o artigo 22 da Constituição Federal, a União deve legislar apenas sobre o transporte rodoviário interestadual e internacional. Diz ainda que as questões de interesse regional são pertinentes somente aos estados. Acrescenta que a lei determina o cumprimento de obrigações onerosas, as quais tiram parte do lucro das delegatárias de transporte, agride o direito de propriedade e o princípio da livre iniciativa. A relatora é a ministra Rosa Weber. Ela votou pela procedência da ação para declarar a inconstitucionalidade parcial do artigo 1º da Lei Federal, com redução de texto do vocábulo intermunicipal. No voto, a ministra ressaltou que, seguindo a jurisprudência do Supremo, a legislação federal adentrou indevidamente a competência estadual, uma vez que cabe ao Estado-membro dispor sobre o transporte coletivo rodoviário intermunicipal. Além disso, destacou que o prazo de validade pode influenciar na política tarifária e, por consequência, impactar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato celebrado em âmbito estadual, porque tem um custo. Desse modo, incumbe ao Estado, como titular da exploração do transporte rodoviário intermunicipal, fixar a política tarifária à luz dos elementos que nela possam influenciar, tal como o prazo de validade do bilhete, nos termos do artigo 175 da Constituição Federal. Como é o Estado-membro que arca com os custos decorrentes de eventual prazo de validade mais elastecido, não cabe à União interferir no poder de autoadministração do ente estadual, sob pena de afronta ao Pacto Federativo. O prazo para encerrar o julgamento é dia 8 de abril. Também está em julgamento em sessão no plenário virtual uma ação proposta pelo governador do estado de São Paulo, questionando lei estadual de agosto de 2001, que instituiu a meia entrada para professores da rede pública estadual de ensino em casas de diversões, praças desportivas e similares. A alegação é de que o autor da lei teria usurpado a competência privativa da União
para disciplinar as atividades econômicas. O relator ministro Dias Toffoli votou pela improcedência do pedido, reconhecendo a constitucionalidade da lei questionada. Ele entendeu que a diferenciação criada pela norma dentro da mesma categoria profissional está plenamente justificada, porque, como estratégia de política pública, se coaduna com a priorização absoluta da educação básica, por força de comando constitucional e legal. Também ressaltou que o legislador paulista fez ponderação mais cautelosa sobre os possíveis impactos econômicos a serem suportados pelos agentes econômicos dos ramos de cultura e entretenimento e, por isso, optou por conceder a meia entrada apenas à parcela da categoria. O prazo para encerrar o julgamento dessa ação é dia 8 de abril. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que o Banco Central desbloqueie as contas do deputado Daniel Silveira. Na última quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes estipulou multa de R$15 mil por cada dia que Daniel Silveira ficasse sem a tornozeleira eletrônica. Entre outras sanções, o ministro determinou ao Banco Central o bloqueio imediato de todas as contas bancárias do deputado federal, como garantia para o pagamento da multa. Como o parlamentar respeitou a ordem judicial e instalou o equipamento de monitoramento, Alexandre de Moraes suspendeu a restrição bancária. O Supremo Tribunal Federal confirmou a abertura de uma nova investigação contra Daniel Silveira, desta vez por desobediência à ordem judicial. 9 dos 11 ministros da Corte votaram a favor das medidas cautelares impostas ao deputado. O parlamentar já é réu em processo no STF desde abril do ano passado, em que responde por prática de coação no curso do processo, incitação às Forças Armadas contra o STF e tentativa de impedir o livre exercício do Poder Judiciário. O julgamento deste caso está marcado para o dia 20 de abril. E há pouco, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal informe em até 48 horas sobre eventuais inconsistências na tornozeleira eletrônica utilizada pelo deputado Daniel Silveira. A Secretaria deverá apresentar um relatório completo do monitoramento desde o dia 31 de março. A defesa do parlamentar alega que o equipamento apresenta normalidades e comportamentos estranhos, como ruídos e vibrações sem causa aparente. A Justiça do Rio de Janeiro considerou Adriana Ferreira Almeida, conhecida como viúva da Mega Sena, indigna de receber o prêmio milionário e bens deixados por René Sena. Adriana foi condenada a 20 anos de prisão por ser a mandante do assassinato do marido em 2007. A Adriana Ferreira Almeida disputa a herança há 15 anos com a família de René Sena. A nova decisão da Justiça é mais uma derrota para a viúva. O juiz da 2ª Vara Criminal da comarca de Rio Bonito, no Rio de Janeiro, acolheu o pedido da filha de René para excluir a Adriana da sucessão da herança. O magistrado destacou: são excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa deste contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Ainda de acordo com o juiz, a indignidade constitui verdadeira sanção civil, aplicada a quem praticou condutas indevidas para com o autor da herança, gerando a perda do direito subjetivo de recebimento da parcela do patrimônio a que faria jus. René ganhou o prêmio de R$52 milhões da Mega Sena em 2005. Um ano depois, começou a namorar Adriana. Segundo o Ministério Público, ela encomendou a morte do companheiro depois de ouvir de René que perderia direito ao testamento, porque ele sabia que estava sendo traído. O milionário foi morto a tiros num bar em Rio Bonito em janeiro de 2007. A Adriana foi condenada a 20 anos de prisão por ser mandante do crime em dezembro de 2016. 2 anos depois, a Justiça considerou inválido o 2º testamento do milionário, que só beneficiava a viúva. Ela disputa um sítio e a outra metade do prêmio que a família de René ainda não foi autorizada a sacar. Pela nova decisão, além de perder o direito aos bens, Adriana deve pagar as custas processuais. A defesa dela ainda pode recorrer. E a Justiça do Rio marcou a data do júri popular da ex-deputada federal Flor de Lis, dia 9 de maio. Ela está presa há 8 meses, acusada de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, morto a tiros na frente da casa em junho de 2019.
O julgamento terá 2 sessões. No dia 12 de abril serão julgados 5 acusados pelo crime. Um filho biológico da ex-deputada, 2 filhos afetivos, um policial militar e a esposa dele. Já no dia 9 de maio será a vez de Flor de Lis e outras 3 réis. Uma filha biológica, uma afetiva e uma neta dela. E a seguir, Justiça nega pedido de advogado para exercer a profissão sem carteira da OAB. Voltamos em instantes. A TV Justiça foi um grande avanço para levar conhecimento e direito para todos os brasileiros. Quando a gente pensa no nosso ordenamento jurídico, a gente verifica que ele é muito denso, muito extenso. E quem não é da área de direito realmente não sabe quais são essas normas. Daí a importância da TV Justiça de levar esse conhecimento a todas as pessoas. Então, isso é algo que fez com que o direito se democratizasse, não fosse apenas daquelas pessoas que estavam lidando ali com o direito no dia a dia. A Justiça Federal de Brasília negou o pedido de um advogado que queria exercer a profissão sem vínculo com a Ordem dos Advogados do Brasil. Para exercer a profissão, o advogado precisa fazer o exame da ordem e conseguir um número de inscrição. O profissional aprovado no exame passa a pagar uma anuidade à ordem. No Distrito Federal, o valor hoje é de R$ 800. Um advogado questionou na Justiça o vínculo com a OAB. Ele alegou que a Constituição Federal diz que ninguém pode ser obrigado a permanecer associado e que, por isso, a exigência para o exercício da profissão é inconstitucional. Mas a Justiça Federal do Distrito Federal negou o pedido. A decisão é do juiz da 7ª Vara, Rodrigo de Godoy Mendes. Na sentença, o magistrado afirma: a questão já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, o qual determinou a constitucionalidade da norma infraconstitucional que exige a inscrição, considerando o artigo 5º da Constituição. Este artigo diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, com um detalhe: atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Para o juiz, a inscrição e manutenção da filiação nos quadros da OAB é necessária por expressa disposição legal. A exigência está prevista numa lei de 1994. A 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou uma empresa de limpeza urbana do Rio Grande do Norte a pagar a diferença de adicional de insalubridade a um gari. O entendimento do colegiado foi de que o serviço de varrição e recolhimento de lixo nas vias públicas se enquadra como atividade insalubre em grau máximo e não médio, como o trabalhador vinha recebendo. Na ação, o gari relatou ter trabalhado por 8 meses para a empresa de limpeza urbana e que, nesse período, recebeu adicional de insalubridade em grau médio, com acréscimo de 20% na remuneração. Mas, como fazia a varrição e a coleta de lixo nas vias públicas, cemitérios e terrenos baldios, em contato com material tóxico, o trabalhador pediu o recebimento do adicional em grau máximo, de 40%, conforme prevê a norma regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho e Previdência. O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, no Rio Grande do Norte, mudou a decisão de primeiro grau que havia condenado a empresa ao pagamento da diferença entre os adicionais. O TRT analisou 3 laudos periciais elaborados em ações semelhantes e aproveitados no processo e concluiu que o gari não tinha as atividades encaixadas em grau máximo de insalubridade. A decisão levou o profissional a recorrer ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do caso na 6ª turma, a ministra Cátia Arruda, ao reformar a decisão do Tribunal Regional, explicou que a jurisprudência firmada no TST entende que a varrição e o recolhimento de lixo nas vias públicas se enquadram como atividade insalubre em grau máximo e tem previsão na norma regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho e Previdência. Segundo a ministra, em decisões anteriores, a Corte entendeu que não cabe distinção entre lixo urbano dos varredores de rua e dos empregados que trabalham em caminhão de lixo, por exemplo. Os demais ministros da 6ª turma acompanharam o voto da relatora.
O Superior Tribunal de Justiça negou a devolução em dobro da comissão de corretagem retida indevidamente depois da rescisão de um contrato. Deixar de pagar ou atrasar o pagamento de contas é dor de cabeça na certa. Por carta, telefone, o aviso de inadimplência sempre chega. Mas e quando a cobrança é indevida? Esta advogada explica que o Código de Defesa do Consumidor prevê direitos para quem é cobrado indevidamente. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 42, estabelece que toda cobrança indevida ela vai ser restituída em dobro quando acontece casos de dolo, culpa, má-fé, quando o fornecedor cobra 2 vezes, ou quando ele não verifica que o pagamento já foi efetuado pelo consumidor e cobra novamente. Nesses casos, a lei estabelece essa proteção ao consumidor e, assim, dando ele o direito dessa restituição em dobro. Em um caso julgado pelo STJ, os ministros da 4ª turma afastaram a devolução em dobro do valor retido pelo vendedor a título de comissão de corretagem após a rescisão de contrato de compra de imóvel por iniciativa do consumidor. O processo teve origem em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul contra 2 empresas para apurar eventuais irregularidades nos contratos de adesão para a compra de imóveis. O relator na STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, observou ser válida a cláusula contratual que transfere ao comprador a obrigação de pagar a corretagem, conforme tese firmada pela 2ª sessão sobre o tema. No entanto, o ministro entendeu que a falta de informação clara no contrato quanto à obrigação do comprador de arcar com o custo da corretagem impõe a devolução da verba retida, porém de forma simples, uma vez que a restituição em dobro, prevista no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, só seria cabível na hipótese de má-fé. Para o relator, além do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul ter considerado que o contrato foi mal redigido nessa parte, deixando de estabelecer claramente a obrigação do comprador, a retenção foi justificável diante da Lei 13.786 de 2018, a chamada Lei do Distrato, que admite que a comissão de corretagem seja deduzida integralmente da verba a ser restituída em caso de desfazimento do negócio. Em outra decisão, a STJ reconheceu que um suposto arrendante não tem legitimidade para rescindir contrato. De acordo com o processo, em 1996, uma fazenda em Mato Grosso se tornou objeto de usufruto vitalício. No ano seguinte, a filha do usufrutuário celebrou com o esposo, do qual viria a se separar mais tarde, compromisso de venda da fração ideal da fazenda que pertencia a ela, 50%. Alguns anos depois, em 2003, o usufrutuário arrendou a totalidade da fazenda para o filho. Em 2004, o usufrutuário morreu, extinguindo-se o usufruto. Com o falecimento, o ex-esposo da filha do usufrutuário, que adquiriu a fração ideal dela em 1997, entendeu que deveria suceder o falecido na posição de arrendante no contrato celebrado em 2003. Posteriormente, como o filho do usufrutuário deixou de pagar algumas parcelas do arrendamento, o ex-esposo ajuizou a ação de rescisão de contrato de arrendamento rural e reintegração de posse. Em primeiro grau, o juiz declarou reincidido o contrato de arrendamento rural e determinou a reintegração de posse. A sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. No STJ, a 4ª turma deu provimento ao recurso especial do filho do falecido para extinguir a ação de rescisão de arrendamento da propriedade sem resolução de mérito, ao levar em consideração decisão superveniente em outra ação transitada em julgado, a qual rescindiu o contrato de compra e venda celebrado em 1997 entre a irmã do suposto arrendante e o então esposo por falta de pagamento. Segundo o relator, ministro Marco Butzi, não sendo o autor proprietário ou promissário comprador da fazenda, conforme reconhecido em sentença judicial transitada em julgado, ele não detém legitimidade para prosseguir com a ação de resolução do contrato de arrendamento rural, outrora celebrado por quem detinha o usufruto do bem, cumulada com reintegração de posse. No próximo bloco, Justiça Gaúcha atinge mais de 5 milhões de processos eletrônicos cadastrados. A gente mostra já já.
A TV Justiça é uma plataforma da cidadania brasileira. Por meio dela, as brasileiras e os brasileiros conseguem compreender melhor os seus direitos, as suas liberdades e se enxergarem enquanto protagonistas da Constituição para além do Poder Judiciário. Só é possível a cidadania e a democracia num país em que haja um espaço como a TV Justiça. Termina amanhã o prazo para partidos políticos publicarem no Diário Oficial da União as normas com a escolha e substituição de candidatos e a formação de coligações. O prazo, que corresponde a 180 dias antes das eleições, é estabelecido por lei. Os dados também devem ser enviados ao Tribunal Superior Eleitoral para divulgação no site da Corte. Eleitores de 3 cidades voltaram às urnas neste domingo para escolher prefeito e vice em eleição suplementar. Representantes do TSE e especialistas da USP acompanharam a votação em Garibaldi, no Rio Grande do Sul. Foi a primeira vez que pesquisadores da universidade estiveram em uma eleição para coletar dados para o projeto Eleitor do Futuro. A visita foi mais uma ação do convênio firmado entre a USP e o TSE em outubro do ano passado para a coleta de dados e a elaboração de propostas que possam ser apresentadas ao projeto Eleições do Futuro. O objetivo do projeto é trazer mais agilidade, reduzir custos e ampliar a segurança e transparência do processo eleitoral. E essa presença do TSE e da USP aqui em Garibaldi, nessa renovação de eleição, é algo muito bom que tenha ocorrido e seguramente vai dar frutos valiosos para o nosso processo eleitoral, para o aprimoramento dos nossos sistemas, dos nossos procedimentos. Quem ganhou na cidade gaúcha foi o candidato Sérgio Quesini, do PP. Ele foi eleito com 81,19% dos votos contra 18,81% do candidato Sandro Cisloto Garda, do PT. Em Agudos do Sul, no Paraná, o candidato Gessé Zoellner, do PP, ganhou a disputa nas urnas com 52,56% dos votos contra 47,44% do candidato Diego Teixeira, do MDB. No município de Japaraíba, em Minas Gerais, o candidato eleito foi Écio Veloso, do PCdoB, com 50,16% dos votos. O candidato Alexandre, do Cidadania, ficou em segundo lugar, com 40,04%. A Justiça do Rio Grande do Sul atingiu a marca de 5 milhões de processos eletrônicos cadastrados. O número se refere ao acervo total entre causas ativas e inativas. O EPROC permite o envio dos atos processuais pela internet e sem o uso de papel. Hoje, todas as ações já ingressam de forma digital. Tramitam atualmente cerca de 5,5 milhões de processos na Justiça Gaúcha e 58% deles já são eletrônicos. Esta marca de 5 milhões de processos tramitando no EPROC, ela é uma marca muito significativa e muito importante para o Poder Judiciário, no momento que demonstra o atingimento de uma marca de 50% de processos já julgados e já concluídos, baixados no EPROC de forma totalmente eletrônica, o que demonstra a robustez e a celeridade que o sistema e esta ferramenta transmite à área judicional, aos operadores de direito e, por fim, entregando um serviço mais rápido, que é o objetivo aí da prestação jurisdicional. O EPROC foi cedido gratuitamente e possui desenvolvimento colaborativo entre o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O programa de virtualização faz parte do planejamento estratégico do TJRS. Além dos avanços na plataforma, o projeto de digitalização em larga escala que está em andamento agiliza ainda mais a conversão de processos físicos para digitais. A previsão é que o Judiciário Gaúcho se torne 100% digital ainda este ano. Os próximos passos do projeto do EPROC passam pela transformação de processos digitais do ETEMES, que é o sistema eletrônico que atende aos juizados especiais cíveis e fazendários, em busca da unificação em torno da ferramenta do EPROC,
para que todos os processos possam tramitar eletronicamente numa única ferramenta, o que também aumenta a produtividade dos servidores e dos operadores do direito de uma forma completa. Por outro lado, o EPROC também está em fase de desenvolvimento para ser adequado à plataforma digital do Poder Judiciário, que faz parte do programa da Justiça 4.0. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.